Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos que estão conosco. O pessoal da Casa de Sebastião Marte. Saudade de todos. Aí ouvimos alguns nomes que não vemos há muito, a Gilce, por exemplo. Mas lembramos-nos aqui do nosso amigo, do nosso querido Jorge Cauí, que no domingo 31 de maio está fazendo 15 anos da sua passagem para o mundo espiritual. Nós pedimos a proteção de Deus, de Jesus, dos trabalhadores da Casa de Sebastião Marte, para que possamos falar um pouco sobre esse tema que também para nós é um tema novo dentro de um trabalho que já faz um pouco mais de 30 anos. São as pinturas de gaze. Mas para nós falarmos sobre as pinturas de gaze, é necessário que recordemos que esse trabalho da arte, como bem eu disse Maria Dolores nessa abertura fantástica, são a Maria Dolores, são Chico Xavier, para trazer. Isso aí é uma descrição do trabalho Arte Cura, na Casa de Sebastião Marte, em todas as casas que fazem esse trabalho voltado para a cura. Então, como dizíamos antes de entrarmos em pinturas de gaze, recordamos que tudo isso é um produto de um fenômeno que é inerente, uma faculdade inerente ao ser humano, que é a mediunidade. Então, vendo lá no livro dos médiuns, no capítulo 14, mais precisamente no item 159, que trata dos médiuns, os espíritos estão dizendo que toda criatura que sente em qualquer grau a presença ou sente a influência dos espíritos, é por isso mesmo médium. Aí é onde tem um ponto. É só o começo desse parágrafo. Então, de alguma forma, todos nós somos médiums. E da mediunidade, são vários os tipos, médiuns de efeitos físicos, de efeitos inteligentes, e cabe a nós aqui lembrarmos e agradecermos, naturalmente, à nossa casa, agradecermos a Valquíria Kaminski, que para nós, no trabalho da pintura mediúnica, na área arte cura, a Valquíria é pioneira. Então, pela primeira vez, ouvíamos uma palestra da Valquíria Kaminski aqui no Centro Espírita Sebastião Marte, em 87. Mas desde o ano de 86, que nós já sentíamos a presença de alguns espíritos que queriam ter um contato nessa área da arte. E eu, como professora de educação artística, como era rotulado naquele momento no currículo da escola pública, já professora há alguns anos, eu ficava meio perturbada com algumas interferências. Eu me via desenhando tudo que me chegava às mãos, eu desenhava, pintava, e coisas inusitadas que eu achava lindo e maravilhoso, como é o caso das flores, só que eu não tinha traquejo com aquilo e não sabia, porque na qualidade de arte educadora eu tinha que saber os conceitos, os princípios, mas não necessariamente você não precisa ser um artista para isso. Pois bem, naquele ano ali de 87, e sempre esses rabiscos, quando vinha e pintava, escrevia 3 letras, F-A-L. Eu ficava me indagando o que significava aquilo, e eu criticava, mas que coisa feia. Incontinente, a folha virava e eu me via escrevendo, o belo é convenção humana. E uma amiga minha, Graça Maria, me dizia, olha, Neiva, é Antônio Francisco Lisboa, é Francisco Antônio Lisboa. E eu dizia para ela, não é Antônio Francisco, porque o nome dele é Antônio Francisco Lisboa. Esse Francisco na frente, então não é ele. É sim, então ele trocou a letra aí, mas é ele. Tudo bem. 87, quando eu entrei no salão, já tinha começado a palestra, Valquíria Kaminski falava sobre bem-aventurados os aflitos. E narrou a história da vida dela,
dos sofrimentos, das aflições, da mediunidade através da arte. E aquilo já começou a mexer comigo. Quando passou para a parte mediúnica propriamente dita, pastel a óleo sobre os papéis, aí veio uma pintura e a Maria Helena era uma médium que auxiliava, dizendo o nome do artista e o tempo que tinha levado. E aí eu desafiei. Se realmente Antônio Francisco Lisboa, se eu tenho compromisso com esse espírito para estar fazendo essa garrancheira aí de arte mediúnica, ele tem que apresentar ali agora, mas eu duvido. Ele era escultor, não era pintor. Que tolice. Aí eu fiquei tranquila, incontinente, a Maria Helena anunciou. Antônio Francisco Lisboa, o aleijadinho, meu Deus, e agora? E ao meu lado ele disse, agora nós vamos dar um passeio. E eu me vi deslocada daquele local do centro e planando sobre imensas fileiras de flores azuis em todos os tons, lilazes, e à noite mesmo, era o horário da noite. Naquela noite calma, serena, eu observando e planando como se eu estivesse assim a centímetros daquelas flores. Dava para sentir o cheiro, dava para sentir as folhas. E ele ia me explicando que todas aquela plantação, aquelas cores, eram relativas ao tratamento que no trabalho a arte cura era para tratar problemas respiratórios, problemas de alergias e que também os azuis profundos serviam muito para cicatrização de feridas. De novo, aquele passeio acaba e eu me vejo no salão, sentada. E ali o trabalho continuava, aquela música, ali já era óleo sobre tela. E a médium pintara uma tela Picasso. Eu fiz uma crítica mentalmente, Picasso. E aí foi quando eu senti a presença do Espírito no pé do meu ouvido, assim como esse microfonezinho aqui, a me dizer, minha filha, mais vale a ética do trabalho do que a estética da pintura. Mas nós conversaremos depois. E acenou para mim. Eu estou relatando isso porque ali eu estava ingressando no trabalho Arte Cura. E o nosso irmão, Elvésio, foi o primeiro dirigente desse trabalho, dessas experiências mediúnicas, durante 3 anos, 87, 88, 89. Ali no começo, e o Antônio Lisboa escreveu uma carta para a diretoria da casa que aceitou o trabalho como sendo uma atividade normal. Os tratamentos aconteciam, digamos, era aos domingos, os treinamentos, e o trabalho oficial passou para as quintas-feiras. E nesse trabalho, trabalho oficial, vamos fazer 31 anos esse ano, mas prevendo certamente tudo isso que está acontecendo, Antônio Lisboa me dizia, este ano, ali pelo mês de janeiro, que era o momento de eu colocar as impressões, nossos treinamentos, nossas experiências mediúnicas em registros. Ele já havia nos pedido isso há mais de 30 anos. Quando ele disse, é hora de escrever, eu falei, será que eu vou morrer no ano 2020? É chegada a hora? Mas, concomitantemente, ele começou a fazer um trabalho conosco, quando terminava o atendimento aos pacientes, ali uns 5 trabalhos, que ele começou a chamar de pinturas de gaze. E eu queria saber o que significava pintura de gaze. Porque a arte cura, nós já sabemos, é a pintura mediúnica acrescida de medicamentos espirituais, trazidos naturalmente dos laboratórios da natureza física, da natureza espiritual, mais a energia dos médiuns, as preces, as nossas vibrações, enfim.
E pintura de gaze? Naquele momento eu ficava me questionando. E os trabalhos acontecendo. Ele disse, reserve, e eu comecei a colocar no envelope. A coleção foi aumentando, porque nas manhãs, como eu coloquei nos registros do pequeno livro, nas alvoradas de quintas e sextas-feiras, ele me convidava ao trabalho. E eu, como já aprendi um pouco a obedecer, o que eu faço? Preparo o material, coloco sobre a mesa, exatamente nesta mesa, neste espaço, que já se encontra magnetizado para esse trabalho, que é um tratamento, e coloco as folhas de papel, os pastéis, os secos, os a óleo, e abro o Evangelho, faço uma leitura em voz alta de um trecho do Evangelho, em seguida faço a prece. A seguir, eu entro num clima totalmente diferente. Pessoas podem passar que eu estou entre flores, sinto cheiros agradáveis, aliás, agradabilíssimos, porque odor de rosas, de cravos, de jasmins, as orquídeas, as violetas, tudo tem perfume. Eu sinto o cheiro de grama recém-cortada, de terra molhada. É alguma coisa, como disse ali a Maria Dolores, é algo extraordinário. E me vejo fazendo esse trabalho de uma forma mecânica, mas totalmente consciente. E eu continuo perguntando, gaze, curativo? E o Lisboa me diz, só isso, minha filha? Gaze significa leveza, fluidez, absorção. E, naturalmente, curativo também. Eu falei, mas por que gaze? Porque é uma nova modalidade da arte cura. Essa gaze, nós vamos nomear aqui a nossa secretária, que é a menina Ramayane. Ela será a nossa secretária, ela vai tirar as fotos e vai mandar para as pessoas, desculpe. E eu citei isso um dia para a nossa amiga Silvane, junto com o Nelson. Eu falei, olha, não entendo, mas o Antônio Lisboa disse que essa pintura de gaze, ela vai atender as pessoas exatamente numa foto. Mas como será isso? Que ele disse que vai chegar para o mundo inteiro, mas a Rama vai botar foto para o mundo inteiro, dada a minha ignorância da tecnologia. E aí a Silvane disse, Neiva, me parece que o Instagram, eu tenho Instagram, o Instituto Integridade tem Instagram e nós podemos utilizar. E poderemos sim mandar para todos os lugares. O que você acha? Naquele momento eu fiquei meio desnorteada. E o Lisboa, que estava ao lado, ele me disse, exatamente, a nossa irmã faz parte do grupo, sem estar oficialmente nas quintas-feiras. Ela está certa. A Silvane, como a Amanda, que nos ajuda a fazer a arte, muitas vezes, quando ele escreve, os irmãos escrevem mensagens, a Amandinha, a nora do Nelson e da Silvane, é nossa auxiliar, também a Zilda e também tantas outras pessoas que estão fazendo esse trabalho de divulgação. E aí, naquele momento, ele disse, agora deu para entender, minha filha, porque se a tecnologia aí, do lado físico, ela está avançada, imagine do lado de cá. Então, a pintura de gaze, ela é uma modalidade que, além dos medicamentos, ela vai com um aditivo especial para atender as pessoas onde quer que elas se encontrem, sem perder nenhum grama de energia, nenhum grama de vibração. Naturalmente, que o nosso trabalho nesse momento, há uma necessidade do distanciamento social, por esse vírus, digamos aí, letal. Porém, o trabalho da arte cura, através das pinturas de gaze, saiu das quintas-feiras de um atendimento individual
para ser um trabalho diário, atendendo não um indivíduo ou o nome de parentes que eram levados. Esse trabalho está atendendo coletivamente, para espargir por esse planeta Terra bênçãos, vibrações de paz, de amor, porque o médium que de fato trabalha com Jesus há de entender, há de sentir que nós temos que doar o melhor. Eu, como médium, confesso para todos os irmãos que me ouvirem, eu não duvido da mediunidade de ninguém, porém, da minha mediunidade, eu coloco os espíritos sempre em xeque, porque eu quero saber o que e o porquê. Eu falei, ainda não entendi, porque outras pessoas me perguntaram, Neiva, pintura de gases seria, você trabalha com gases e tinta? Eu falei, não, não é bem isso. Eu dei a explicação. É um trabalho que chega através da internet. É o Instagram, é Facebook, todas as mídias. E nesse momento que eu estou aqui falando sobre isso, eu fico a me perguntar quanto trabalho eu tenho dado para Antônio Francisco Lisboa, mas ele é muito paciente. Ele é muito paciente, ele é muito eficiente no que faz, e ele diz, assim como vocês são médiuns do grupo Arte Cura, que não são só pintores, tem nesse conjunto, tem médicos, tem terapeutas, tem artistas de todas as áreas, porque vem também as psicografias, vem poesias. Então, a Arte Cura é um conjunto de procedimentos, dessas energias retiradas dos laboratórios espirituais, dos laboratórios do planeta Terra, do físico, das energias nossas, e atende encarnados e desencarnados. Então, nesse atendimento de encarnado e desencarnado, todos nós poderemos receber estas energias. Meus irmãos, acredito que para fixar melhor em mim o que seria gaze, ele me deu e me levou num jardim, num dos jardins de Monet, que é num roseiral. Eu passei por esse jardim, eu senti o cheiro das flores e ele me mostrou, observe os jardins de Monet. Aqui passam milhares de pessoas, principalmente agora na Europa, que é o verão, está chegando o verão. Então, esses jardins, as pessoas passam por aqui, elas sentem o odor das flores, observam a beleza, elas suprem os seus olhos de beleza, de cor, de energia, tiram fotos e saem. O jardim vai sofrer modificação? Falei, naturalmente que não. Ele falou, é o mesmo que acontece com esse desenho que nós estamos fazendo, com essas pinturas que nós estamos fazendo. Elas chegam intactas para cada um. Como elas são diárias, claro que em um dia nós vamos achar muito bonito, mas aquilo parece que não diz muita coisa para nós, a não ser uma foto muito bonita. Mas em outro momento a gente pensa, essa foi feita para mim. Isso acontece comigo. Deve acontecer com muita gente. Mas para nós encerrarmos a nossa fala, nós queremos ler, pedimos autorização, porque ontem era de manhã, nas primeiras horas da manhã, o nosso amigo Antônio Lisboa escreveu para o grupo, aos caríssimos irmãos médiuns do grupo Arte Cura, do Centro Espírita Sebastião Mártir. Graças a Deus e a essa pleiade de espíritos benfeitores desta bendita casa de caridade, temos tido muita facilidade em auxiliar os irmãos em necessidade, tanto encarnados quanto desencarnados, através das cores em flores, folhas, ervas, vasos, anjos, etc, etc. Tudo isso fazemos do nosso jeito artístico. Contudo, vale lembrar que essa obra artística, seja no estilo figurativo ou abstrato, está impregnado
de energias curativas. Trabalho esse feito por quem entende. Médicos, terapeutas, cientistas. Sim, porque arte cura é isso. Pintura mais medicamentos, retirados dos laboratórios da natureza espiritual e material. Tudo isso traz resultados magníficos, de dentro, espírito, para fora, corpo físico. Isto é como um copo de água fresca para quem está com sede. Por estes dias, queridos irmãos, o planeta inteiro está cheio de energias muito densas, odientas, pesadas. O nosso alerta é lembrar da máxima crística: orai e vigiai para não cair em tentação. A tentação que ainda está em nós mesmos, a raiva, a ira, o desejo do mal. Devemos nos escudar na oração e vigilância de nós próprios. Por isso, convidamos os queridos irmãos ao culto diário do Evangelho do Lar, às 20 horas, cada um em sua casa, mas juntos espiritualmente, em vibrações de paz e harmonia, amor e perdão, para amenizar essas energias pesadas circulantes. O médium com Jesus há que priorizar a paz interior e não o tumulto exterior. Unamo-nos com Jesus. Sejamos fraternos. O irmão Antônio Francisco Lisboa, 28/5/2020. Muita paz, queridos irmãos. Muitíssimo obrigada. Ney, uma pergunta aqui dentro da proposta da palestra. Uma tela, ela consegue harmonizar o ambiente? Como é que essa tela, ela consegue harmonizar pelas cores aqui no ambiente? Como é que a pessoa deve colocar? Deve colocar de frente, algum local específico da casa? Olha, Cleide, legal essa pergunta. É o seguinte, no trabalho que é feito toda quinta-feira, que o Antônio Lisboa chama de cromos, nessas folhas de papel A4, onde a pintura vem através do pastel a óleo, ou mesmo o pastel soft, que é o pastel seco, mas nós geralmente usamos o a óleo, e vem sempre uma mensagem, paciência, e a recomendação é colocar esse trabalho onde a pessoa dorme. A espiritualidade ela é tão sábia, é tão cuidadosa, porque antigamente nós dizíamos no quarto de dormir. E o Antônio Lisboa nos recomendava: minha filha, há muitas pessoas que não têm quarto para dormir. Há pessoas que dormem na sala. Há pessoas que não têm onde dormir. Então, onde estiver dormindo, coloque ali do lado. Se é uma tela pintada a óleo, e naturalmente a pessoa vai escolher, e por certo traz harmonização sim. A pessoa vai escolher um local mais adequado, pode ser a sala, pode ser no quarto, pode ser em qualquer parte da casa. Onde quer que aquela pintura esteja, ela vai irradiar harmonia, energias positivas. Muitas vezes, como eu avaliava aquele trabalho como sendo do Picasso, né? Naquele momento eu falei, Picasso? E numa certa, digamos, eu não sei, numa crítica, você sabe que a nossa mente, ela nos engana todo o tempo. Às vezes você está dizendo que é de admiração, mas às vezes é de crítica mesmo, Picasso. Porque, através da nossa irmã Valquíria Kaminski, os artistas, eles colocavam os seus nomes. Nós, inclusive, aqui na casa começávamos a colocar nomes em telas, mas o mentor espiritual falou, minha filha, não mais deixaremos nomes, e sim mensagens. Então, em qualquer lugar que essa tela estiver, ela vai irradiar o melhor que ela tiver, pode crer. E a Beth pergunta o seguinte, até uma pergunta curiosa, né? Essa pintura que a gente recebe na tela do celular, se a gente imprimir e pregar, será que tem o mesmo efeito? Claro que sim. As pinturas de gases terão o mesmo efeito. Eu até recomendo, às vezes, eu trouxe aqui algumas, eu tenho algumas,
que a Ramayane, a secretária do nosso Antônio Lisboa, eu até vou mostrar aqui na frente uma que ela imprimiu num papel fotográfico. Que linda. Né? Linda, linda. E como muitas outras, você pode imprimir, pode colocar. Pode ser no papel comum mesmo. Nós já fizemos essa experiência. É exatamente para isso. A pintura de gás, ela não é somente uma foto do trabalho. Ela está ali trazendo toda a energização. Coisas que somente a espiritualidade sabe, porque estava longe de nós sabermos disso tudo que está acontecendo, da nossa ausência física da casa espírita em trabalhos regulares, como acontecia nas quintas-feiras, ou melhor, porque na nossa casa tem trabalho todos os dias, é de segunda a segunda, porque no domingo é lá no Tiãozinho, no sábado tem o trabalho da evangelização infantil, tem a mocidade, o ESG, que nós transferimos esse ano para as segundas-feiras. Porém, nós não sabíamos de nada disso. Mas eles, quando a Silvane deu aquele toque, quando ele falou que a Ramayane, ela deveria estar mandando uma foto, é aqui segundo o meu entendimento, mande uma fotografia. Eu comentei, porque foi exatamente no momento crucial que o Nelson nos ligou e conversando sobre o assunto, ela dizia, eu já sei, isso vai ser para o mundo todo, porque ela diz que gente de todos os lugares recebem. Isso nos deixa emocionados. Eu fico muito feliz em estar participando de um trabalho como esse. Fico feliz de lembrar do Cleito, que passava lá no centro, Sebastião Marte, aos 12 anos de idade, olhava ali as coisas. E hoje nós estamos aí com um cineasta, com uma pessoa que divulga a doutrina espírita, um artista. Que maravilha, só nos resta agradecer. Obrigada, Dete, Norma, e a todos vocês, meus irmãos. Outra pergunta aqui, Neiva, é o seguinte, a Sara, ela pergunta qual o tempo que essa energia da pintura ela fica. Existe um tempo determinado, assim, eu recebi hoje, vai durar 10 dias, um mês, um ano, tem um certo tempo? Olha, algumas para mim eu coloquei no meu quarto, eu tenho 3. Uma feita através da Maria Cirlei, uma outra através... eu tenho uma que é da Raíssa, que ficou ali uns 2 anos. Uma que foi feita através da DET, ficou uns 3 anos, e para mim, sempre que eu olhava, elas estavam lá. Mas, como nós estamos recebendo pinturas diárias, a gente vai ter pintura aí pelo resto do tempo. Pelo menos até o planeta, daqui uns 50 anos, chegarmos a reparar, como disse o professor Elvésio, que ele foi o primeiro dirigente desse trabalho. E vale lembrar aqui que a seguir, depois do Elvésio foi o nosso presidente agora, o Nivaldo, também com uma grande sensibilidade. Depois veio o Aldemir, Aldemir ficou um tempão. Depois o nosso querido José Marques, que soubemos hoje que está hospitalizado. As nossas vibrações de paz para ele. Uma criatura muito doce, o José Marques. E depois do José Marques, a Nazaré, que continua conosco, fazendo parte desse grupo até agora. Então, acredito que a validade, quando a pessoa está em tratamento ali, que recebe aquelas pinturas, elas têm uma validade. Alguém, às vezes, diz, olha, a pintura caiu, é porque a energia acabou. Não necessariamente. A pintura caiu muitas vezes porque nós não colocamos uma fita crepe adequada para colocar num determinado local. E há as pessoas que nos perguntam, a gente pode emoldurar? Falei, bom, se você gostou a tal ponto, claro que pode. Não tem nenhum problema. Não há vidro que impeça. Se é uma tela, se é um trabalho em papel, ou então numa gramatura diferenciada, num papel no
supremo, por exemplo, que é um papel com uma gramatura mais densa do que a da cartolina. Então, esses trabalhos, pode-se colocar, inclusive, um vidro antirreflexo sem perder a energia. Porque a gente acredita que se coloca um vidro, impede a passagem de energia. Mas não. A água, para ser fluidificada, alguém diz, abre-se a garrafa, destampa? Não. Não precisa. A recomendação espiritual é que as garrafas permaneçam fechadas, para não entrar mosquito, para não cair poeira, porque a espiritualidade, esses dois planos, eles se interpenetram. E é algo tão sutil como uma pintura de gaze. Que ontem o Elvésio me dava uma descrição, dizendo para mim, Neiva, acredito que essa gaze, essa pintura de gaze, ela está atendendo tanto a pessoa que está aqui no físico, como quem está do lado. O espírito, o outro, um irmão que esteja em necessidade, no plano espiritual. E é isso mesmo. Atende encarnado e desencarnado. Neiva, eu vou juntar umas duas perguntas aqui. A Rosângela Correto. perguntou um negócio que é até engraçado, né? Você pintura de gás é porque você pinta com gaze? Eu acho que às vezes É isso. Já houve outras pessoas que me perguntaram. Aí a Flor, ela diz o seguinte, né? Que gaze em hebraico significa corrida, né? Ela fala, poxa, pode ser essa corrida também, assim, essa coisa de expandir, né? Para ir aos locais, né? Olha, gaze deve ser isso. Talvez é por isso que o Antônio Lisboa tenha rotulado ou tenha nominado essa nova modalidade da arte cura de gaze, porque realmente ela tem essa movimentação. Ela chega em todos os lugares. Ele disse, ela vai chegar em todo o planeta, com a mesma integridade. E não porque se pinta com a gaze, é pela fluidez do trabalho. É porque tem uma tessitura diferenciada de tudo que já foi feito até agora, pelo menos através dos trabalhos da arte cura. E tivemos até a satisfação de conversar com a Valquíria Kaminski e mandamos, inclusive, alguns trabalhos para ela. Para a Valquíria, que está em Fortaleza. Mas fala aí para a Rosângela que pintura de gaze remete a isso mesmo. Parece que a gente está usando uma gaze para pintar. Mas gaze é o nome mais adequado que o mentor encontrou para denominar essas pinturas. Que elas vão, né, elas percorrem esses caminhos aí. Bem interessante, eu gostei aí do complemento que eu não sabia. Aproveitando que a gente está aqui, né, assim, uma pergunta dentro do contexto, né? Muitas pessoas acreditam que a pintura mediúnica, ela é mais assim para apresentações, é algo que as pessoas fazem para mostrar uma imagem e tudo mais. Você podia explicar assim, o trabalho que acontece com a pintura mediúnica, ele também é um tratamento mediúnico, ele é um tratamento espiritual que acontece às pessoas? Exatamente, Cleiton. Inclusive, quando o trabalho foi instituído na casa, o mentor nos dizia o seguinte, que o trabalho da pintura mediúnica, ele segue exatamente os princípios vivenciados por Jesus, amor e caridade. E é uma verdadeira terapia espiritual. E dai de graça o que de graça recebestes, ele disse que era para nós o Grupo Arte Cura do Sebastião Marte, onde quer que nós sejamos convidados para fazer esse trabalho, porque é um atendimento que, como eu disse, atende, é um excelente auxiliar no tratamento das obsessões, além de ser uma terapia para todos os momentos. Como ele próprio denominou, é como um copo de água fresca para quem está com sede. Há algo melhor do que a sede, você ter um copo de água fresca. Então ele dizia, o dai de graça é porque é tanto um tratamento espiritual que a recomendação do mentor, nós já fizemos esse trabalho em alguns estados, e especialmente na Bahia, no oeste baiano,
onde tinha uma plateia com 500 pessoas. Ele nos pedia para que perguntasse a quem nos convidou quantas pessoas estariam presentes. Porque, com antecipação, eles fariam os trabalhos, de vez que nós trabalhamos num grupo, preparariam para que todos que saíssem, que participassem daquele tratamento, levassem um daqueles cromos. Porque não se concebe um tratamento espiritual coletivo, aberto ao público, e as pessoas saírem de mãos abanando. Então, nós já levamos 500 pinturas, uma resma de papel inteira de trabalhos pintados com mensagens para uma atividade, algumas atividades que fizemos em Barreiras, da Bahia. E um deles, nós levamos 500 e chegamos lá e ele nos pedia, porque eu ia para a casa da minha irmã, ele nos pedia com antecipação para fazermos mais 150 pinturas. E ali naquele momento eu fiquei sem entender, eu falei, mas o senhor sabe que aquele espaço não tem 500, já são muitas? Ele falou, você entenderá. Era o 3º ano que nós participávamos de uma Semana Espírita, que é tradicional, a Semana Espírita da Bahia. E naquele momento, durante a palestra, que logo depois era feito o trabalho mediúnico, ele pedia para nos dizer, que disséssemos às pessoas que todos sairiam dali levando um cromo, uma pintura. Então eram anjos, paisagens, flores, vasos, abstratos, vários tipos de pinturas. E alguém, uma família inteira nos aguardava à porta e nos agradecia. Olha, queremos te agradecer porque nós, quando soubemos desse trabalho, no ano passado, nós viemos todos, mas só um da nossa família recebeu. Graças a Deus que hoje todo mundo está saindo. Então, para que todo mundo recebesse, num hall de, digamos, 450 pessoas, a espiritualidade fez 650 pinturas. Porque depois fomos conversando com as pessoas, e aí outras pessoas vieram e disseram que as pessoas que estavam dirigindo, essa é mais bonita, e cada uma ia escolhendo um tanto para levar para os seus, doar, para dar presentes. E naquele momento ali, o mentor espiritual dizia que era para que todos saíssem com uma pintura na mão. Normalmente, quando há o trabalho espiritual no centro, né, cada pessoa recebe uma pintura, né? Então, ela recebe aquela pintura que normalmente é endereçada a ela, né? Nesse caso das pinturas de gás, que elas estão assim sendo distribuídas pela internet, como é que fica esse endereçamento para cada pessoa? A pessoa vai receber aquilo que ela realmente precisa? Que eu recebo, mas eu passo para mais 10 pessoas. Como é que fica essa questão dessa energia que cada uma libera? Olha, é o seguinte, a recomendação deles é a seguinte, quem recebe, por exemplo, uma mensagem, como essa aqui está, fé, mas tem muitas aí que vem saúde, coragem, força, harmonia, quem recebe é para si e eles pedem que pode compartilhar com todas as outras pessoas que quiser, sem perder nenhuma energia. Pode compartilhar. Então, as pessoas podem, né? Pode. Quanto mais você distribuir, melhor a coisa fica. Só para os dias de agora mesmo, né? Pergunta da Esterleide. Esterleide é de Goiânia, do Grupo de Arte e Cura de Goiânia, né? Ela que beleza. Pergunta. Sendo entregues assim de forma gratuita, né, os trabalhos, as pinturas, como é que se consegue manter o trabalho? Olha, o trabalho é aquilo quando eu disse que seria inconcebível um trabalho aberto ao público, as pessoas saírem de mãos vazias, mas desde o início, o nosso grupo, assim de forma espontânea, cada um já providenciava o seu material.
O trabalho sendo efetivado, oficializado na casa todas as quintas-feiras, como a nossa casa já tem muita atividade social e os custos são altos, o mentor espiritual disse que cada médium tem que prover os seus próprios materiais. Então, cada médium tem que adquirir os seus papéis, comprar os seus pastéis e acredite, não falta. Todo mundo dá conta de fazer o trabalho. Quando a gente vai fazer o trabalho, quando nos convidam, inclusive ele recomenda que se a casa anfitriã quiser doar alguma coisa para o trabalho, tinta, o que é que vocês precisam? Aí, às vezes, a gente diz, olha, basta 3 bisnagas de uma tinta a óleo na cor amarela ou verde. Aí a pessoa diz, só isso? Só, porque as outras cores a gente tem. Então, geralmente, mesmo indo para fora, e tudo que nós produzimos, um pequeno acidente, tudo que é produzido no trabalho, lá na casa que nós fomos convidados, tudo aquilo, isso é a orientação do mentor espiritual Antônio Francisco Lisboa. Ele pede, tudo que seja produzido lá naquela casa, por lá, tudo deve deixar. Telas, gravuras, as pinturas que nós já levamos, porque de antemão a gente já sabe quantas pessoas tem, então a gente não traz nada de volta para casa. A gente só traz para o Sebastião Marte as tintas que nós levamos e que não foram gastas naturalmente, os nossos pastéis, o que sobrar do nosso material. Mas tudo que é produzido fica para aquela casa. Então é um trabalho que o próprio médium provê os seus recursos. Porque a nossa casa já tem um trabalho social intenso, é um lar de idosos, creche, é muita coisa que a casa tem, então ele nunca achou justo que a casa bancasse esse material. E a gente se sente muito feliz, mas olha, volta e meia alguém doa, chega com um pacote de papel, tem um amigo nosso aí, o Hugo, ele sempre nas quintas-feiras costumava levar um bloco assim de papel e deixa lá de forma anônima. A gente acha essas coisas assim tão interessantes. Eu me recordo que uma certa feita, era um dia de trabalho e a gente já estava quase, eu estava quase pintando por falta de tempo de adquirir um determinado material, um determinado pastel a óleo. E naquele momento ali eu falei, não deu tempo de comprar. Eis que, para nossa surpresa, uma amiga nossa do próprio grupo, de um grupo de desobsessão, a Quênia, chegava com uma caixa de pastel, um pastel importado, que era exatamente aquela marca que estava em falta. Eu falei, meu Deus, que maravilha! Então, os recursos chegam, eles vêm, nunca faltou. Ao longo desses 33 anos, nunca faltou para nenhum do grupo, porque muitas vezes, quando recebemos quando alguma tela é permitida ser trocada por pecúnia, como diz Antônio Lisboa, que ele tem um linguajar, um português mais, digamos, mais erudito, então ele diz para nós, olha, se alguma for trocada por pecúnia, compre material. Isso era no começo, porque agora não. Se uma tela é permitida a troca por dinheiro, digamos assim, esse trabalho em tela, geralmente, ou naquelas gravuras maiores, que o custo é baixo, aí é para doações. Se não é para a própria instituição, para instituições outras, como a creche, e outras instituições, como já tem acontecido. Então, o trabalho da Arte Cura é bancado pelo próprio, digamos, pelos próprios médiuns. E quando cada um compra o seu, fica tudo mais fácil, né? Tudo mais tranquilo.
É por isso que ele disse, literalmente, dai de graça o que de graça recebestes. E para a gente encerrar, só queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da arte, né? Assim, a gente às vezes acredita que só o que muda a gente são as letras, né? E esquece que a arte tem um papel tão importante na nossa vida, né? O que seria de nós nessa pandemia sem arte, né? Sem uma música, Pois, sem um filme. pois é, Cleiton, olha, e observe, o que eu tenho a dizer é que nós, para falar a verdade, o primeiro meio de comunicação do ser humano foi exatamente o desenho. Haja vista aí as pinturas rupestres. Antes do ser humano falar, ele se comunicou através da arte, através das pinturas, através dos desenhos em pedra, utilizando carvão, certamente ali já tinha surgido fogo, e juntava com aquelas gorduras dos animais, com mistura de terras. Então, são pinturas fantásticas que tem aí a pintura rupestre. Então, a arte é vida. Não há vida sem arte. O próprio falar, o comunicar, o desejar o bem, o fazer um mimo a alguém, dizer um bom dia, dar um sorriso, abraçar, isso que nos falta hoje, né? Essa oportunidade de abraçar. Eu que já gosto de andar com as asas abertas, abraçar as pessoas. Mas a poesia, a música, as letras, como você diz, a literatura, olha aí essa abertura magnífica. Esse poema de Maria Dolores, Chico Xavier, essa beleza. Observemos aí que o Chico, a primeira obra dele, são as letras, são as poesias, mas letras poéticas. Meu Deus, que maravilha! Cleiton, a vida não existe sem arte. A arte é vida. Vida é arte. É só observar a natureza, a beleza das flores, as cores, a borboleta, os passarinhos. O despontar de um botão de rosa, acompanhar o crescimento. Eu tenho um microjardim, 2 metros quadrados ou 4 metros quadrados. É um quadradinho no meio ali de umas lajotas e como surgem flores. É uma beleza. Que seria de nós, Cleiton, sem a arte? A minha vida não seria a mesma. Que seria de mim sem a arte? Que seria do ser humano sem a música? Sem a beleza das flores, sem o canto dos pássaros, sem as cores. Porque o divino artista Jesus é fantástico. Olhai os lírios do campo, as aves que voam nos céus. Quanto aos lírios do campo, ele diz que nem Salomão, com toda a sua riqueza, com toda a sua pompa, com toda a sua glória, jamais se vestiu com a beleza de um lírio do campo. Então a arte é tudo. É o teatro, é o cinema, é a poesia, a literatura em geral.